Falar sobre os segredos do Loto Fácil me fez pensar em aposta, e pensar em aposta me faz questionar. Será que dessa vez Daniel Penin vai conseguir transformar o fracasso que foi o Grande Reset em uma escalada de novo para o sucesso? Olha, se você acha que errar é o fim da linha, então pense de novo. O cancelamento do Daniel Penin pode ser uma lição que você precisa para o seu próprio sucesso. E hoje eu quero desvendar com você 8 lições que uma falha fantástica como essa do Grande Reset pode nos ensinar. Além disso, a gente também vai entender o impacto social que potencialmente pode ser gerado com tudo isso que a gente acompanhou nas últimas semanas, e vamos ver como que ações assim podem transformar a forma como o público vê o seu negócio. Bom, eu sou Paulo Pina e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre esse caso. E hoje a gente tem alguns desdobramentos aqui interessantes para poder abordar, que podem trazer alguns ensinamentos com relação a como lidar com erros e principalmente como trabalhar a resiliência. Então, se você está buscando transformar suas falhas em sucesso, esse vídeo é para você. Então, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum insight nessa jornada empreendedora. Vamos nessa? Bom, recentemente eu fiz um vídeo a respeito do Grande Reset lá do Daniel Penin, que foi o lançamento dele, onde ele fala de Print on Demand, que conecta toda a estrutura dele, desde a fabricação até o fornecimento dos produtos sob demanda. E ali eu contei um pouco de como aconteceu esse lançamento e quais foram os problemas que eu penso que foram cruciais para aquele fracasso. E desde esse lançamento o Daniel tinha ficado ali em silêncio. Ele tinha parado de postar conteúdo no canal do YouTube dele e não tocou nesse assunto. Eu até recebi muitos comentários de muitas pessoas naquele vídeo falando que ele está entregando muito nesse curso dele e que ele realmente está praticando o over delivery. Porém, recentemente ele finalmente quebrou esse silêncio e postou um novo vídeo se desculpando, se posicionando e trazendo algumas coisas que a gente vai abordar aqui. Então, nesse vídeo eu quero trazer esses 8 aprendizados que nós podemos ter com relação tanto à falha do Daniel quanto a esse caminho que ele está trilhando nesse momento em que ele pretende voltar a realmente gerar conteúdo pro YouTube. Então vamos nessa? Lição número 1. Então imagina só o lançamento do Grande Reset como se fosse uma festa. Aquele tipo de festa que prometia ser a melhor festa do ano. Aí você prepara tudo, envia os convites, chama um monte de pessoas, só que você esquece de falar para os convidados que eles vão ter que pagar a entrada. E o pior, que essa entrada é bem cara por sinal. E foi exatamente isso que o Daniel Penin fez com o lançamento dele. Ou seja, foi uma grande ideia, mas que teve alguns furos no planejamento estratégico que eu poderia apontar na Lei 19 do Leis do Digital. Então imagina só como que deve ter sido para o Daniel preparar o lançamento de um produto, de um modelo de negócio que ele entendia ser altamente revolucionário. Ele deixou tudo pronto, a plataforma de vendas, a landing page, toda a audiência que ele aqueceu ao longo de meses, mas na hora H ele deve ter percebido que ele não considerou muito bem a jornada desse cliente, a jornada dessas pessoas. E aí o lançamento foi um fracasso, não pelo produto ser ruim, mas porque a estratégia não estava bem alinhada com o que a audiência que ele conseguiu impactar esperava ou precisava. E aí a gente tem uma lição clara aqui, que antes de fazer um lançamento, seja de um produto, de um serviço, de um curso, é imprescindível desenhar muito bem essa estratégia. Conhecer a audiência, entender as dores e as necessidades daquela persona que você está impactando e o principal, alinhar aquilo que você tem a entregar com as expectativas desse público. É o planejamento estratégico que transforma uma boa ideia em resultado. Só que é aquele negócio, né? A gente pode prender as coisas com os nossos erros ou com os erros dos outros. E nesse caso, Daniel errou e ele aprendeu da pior forma possível. Agora, a lição número 2. Sabe quando você tem alguma coisa incrível para mostrar para o mundo, mas na hora que você vai colocar para fora, as palavras não saem, elas simplesmente não conseguem demonstrar tudo aquilo que você tem a apresentar? Então imagina que o Daniel tinha ali nas mãos dele um curso que podia mudar muitas vidas. Digamos que ele realmente acreditava nisso, mas na hora que ele foi colocar as coisas em prática, que ele foi vender isso, as coisas não encaixaram. As pessoas ouviram ali um discurso que para muitas delas
foi vazio, foi evasivo e no final apresentou uma proposta completamente diferente do que ele propôs inicialmente e deixou elas ainda mais frustradas. E a razão disso é que o pitch de vendas claramente não estava alinhado. É como se ele estivesse tentando vender um mapa do tesouro, mas não tivesse o X ali marcando exatamente onde que ficava aquele tesouro. E o que ele conseguiu foi um monte de gente super interessado no que ele tinha a falar, mas que aos poucos foram desanimando e pouquíssimas pessoas realmente chegaram a comprar o que ele tinha a vender. E o aprendizado aqui é que não adianta você ter um produto super fantástico, você tem que saber apresentar ele. Do mesmo jeito que tem gente vendendo esterco em lata a um preço bastante elevado, é um exemplo, bosta na lata. Tem muita gente aí que tem um tesouro também para vender, não falando que o bosta na lata não seja relevante, importante, mas tem gente que tem tesouros aí para vender e não consegue embalar, empacotar esse tesouro. Seu pitch de vendas tem que estar alinhado com a sua audiência. Não adianta você só mostrar que o seu produto é fantástico. Você tem que mostrar a transformação que esse produto pode causar na vida das pessoas. E a oferta que você tem a fazer tem que estar alinhada com as expectativas que as pessoas fizeram em relação a essa oferta. Vender é muito mais do que só falar. É você conectar, é você construir pontes entre o seu cliente hoje e onde ele quer estar em algum momento no futuro dele. E essa ponte é o que você tem a oferecer. É a transformação que o seu produto se dispõe a realizar na jornada, na vida daquela pessoa. E é por isso que essa é uma lição óbvia da importância de saber se comunicar com clareza, com precisão e, acima de tudo, com empatia. Lição número 3. Alguém já te prometeu alguma coisa que era exatamente o que você queria, só que ele acabou te entregando uma coisa completamente diferente daquilo? Pois é, foi isso que a gente viu o Daniel fazendo no Grande Reset, não foi? É aquela história da festa. Imagina que ele falou para todo mundo que ele ia dar uma festa com entrada franca, convidou um monte de gente e no último minuto ele cobrou preço de camarote open bar para todo mundo. Se você pensar bem, foi exatamente isso que aconteceu no Grande Reset. Ele disse desde o início que ele estava ali para ensinar, que ele não ia vender nada para ninguém, e no final ele ofereceu um curso que partia de R$ 2.500, podendo chegar a mais de R$ 6.000. E o resultado que ele conseguiu foi completamente previsível, né? Frustração e desconfiança. E a chave para ver esse jogo, que é alinhar a promessa com a realidade, apesar de parecer bastante simples, não é tão fácil de ser alcançada uma vez que você já quebrou essa promessa. Promessa, gente, é igual vidro. Tem que ser transparente e se ela for quebrada, é bem difícil de você ir ali e consertar sem que fique pedaço faltando ou, no mínimo, uma cicatriz feia ali naquilo que você juntou de novo. O equilíbrio entre o que você promete e o que você entrega é o que faz a base da confiança e da lealdade das pessoas. E aí, se você consegue ter isso alinhado, você conquista a confiança dessas pessoas e ainda fortalece a sua relação com os seus possíveis clientes. Então, o ponto-chave aqui é a gente entender o quanto é importante a gente valorizar tanto a honestidade quanto a integridade acima de qualquer outra coisa. Agora, olha só, a lição número 4. Você, por acaso, já se viu ali no meio de uma tempestade, você olha para os lados e não tem a mínima ideia do que fazer. Você está ali no olho do furacão e pensando em desistir. Pois é, foi o que a gente viu com o Daniel. Ele estava no olho do furacão, numa tempestade que talvez ele não conseguia enxergar o caminho para onde seguir, mas uma coisa a gente tem que concordar. Ele não desistiu. Ele resolveu enfrentar tudo aquilo ali. Depois do lançamento do Grande Reset, foi uma centena de vídeos criticando toda a postura, toda a forma como ele lidou com tudo aquilo ali. Ele basicamente sofreu um cancelamento de forma generalizada. E a gente sabe que a internet não perdoa, né? Ela não esquece e não perdoa. Ele teve muita crítica que foi muito dura, até mais pesada do que ele talvez merecia. E ele até se recolheu ali por um tempo. Mas fato é que ele apareceu de novo, ele colocou a cara a tapa e ele começou a se posicionar, a se desculpar pelos erros que ele cometeu. E uma coisa eu tenho que dizer, isso é louvável. A inteligência emocional, que é a lei 2 do Leis do Digital, que inclusive eu fiz um vídeo e vou deixar o card aqui, está sendo uma aliada dele nesse momento difícil.
Eu achei muito bacana a forma como ele não só parece estar gerenciando as próprias emoções, mas também está aproveitando essa avalanche de críticas para se conectar de novo com a sua audiência, só que agora de uma maneira muito mais humana. Está se colocando de uma forma até vulnerável. Ele pediu desculpas no vídeo dele de uma forma que pareceu ser bem sincera, foi até emotiva, e confidenciou que ele está aprendendo muito com toda essa situação e que ele vai trabalhar para melhorar com essa experiência. Aquele negócio, é 100% sincero? Tem a mínima ideia. Mas ele está convencendo muita gente e isso é o que importa nesse caso. A resiliência aqui não é sobre você ignorar as pessoas apontando seus erros, ignorar as críticas. É sobre você aprender como lidar com isso, como enfrentar isso e principalmente como você aprender e crescer com isso. Resiliência é a sua capacidade de se manter firme, mesmo quando tudo parece que está contra você. E é isso que define um empreendedor resiliente. E a nossa quinta lição aqui também tem tudo a ver com inteligência emocional. Imagina só que o mundo todo está contra você e você está precisando de ajuda. Você não sabe a quem recorrer. Mas todo canto que você olha, tá todo mundo te apontando o dedo. Aí você olha para aquele cara que foi um dos maiores críticos de tudo que está acontecendo com você e chama ele para te ajudar. É bem surreal, não é? Pois é, e foi o que o Daniel fez. Ele chamou o Abraham para conversar e para ajudar ele a melhorar, a aprender, a corrigir os pontos que ele estava errando. E eu não sei se você sabe quem é o Abraham, mas ele tem um canal no YouTube. Lá no ano passado, em 2023, ele fez um vídeo sobre a Blaze, que foi inclusive o primeiro vídeo que criticava a Blaze, que apontava ali todos os problemas e todos os pontos críticos relacionados à estrutura que a Blaze tinha na época em relação à fraude da Blaze. O Daniel Penin se inspirou nesse vídeo, ele mesmo já falou isso, fez o vídeo dele sobre a Blaze, e aí o vídeo dele estourou. Até aí tudo bem, só que no grande reset, um dos primeiros vídeos que saiu detonando de todas as formas o Daniel Penin foi justamente o do Abraham. Ele bateu muito forte no Daniel, ele foi muito conciso, não faltou com respeito, mas ele foi bem conciso, bem incisivo e mostrou muitos pontos críticos ali em relação a como o Daniel estava se comportando, como o Daniel enganou muita gente. E sinceramente, para mim foi surpreendente quando o Daniel falou que ele chamou justamente o Abraham para poder ir lá pessoalmente conversar e ajudar ele, quase que mentorar ele em alguns próximos passos que ele teria que dar ali para voltar a se conectar de forma acertada com a audiência dele. E meu pai sempre me citava uma frase de Santo Agostinho, que diz mais ou menos assim: prefiro os que me criticam porque me corrigem do que os que me elogiam porque me corrompem. E essa jogada do Daniel, ao meu ver, mostra uma maturidade emocional bastante importante, principalmente para uma pessoa tão jovem quanto ele, e me faz pensar se talvez ele não está lá lendo a segunda lei do Leis do Digital. A verdadeira força e maturidade emocional não está em não precisar de ajuda, está em você saber pedir e aceitar ajuda quando você precisar. A capacidade de você aceitar feedback, seja ele positivo ou negativo, e usar isso como trampolim para melhorar quem você é na sua jornada para quem você quer ser, é uma baita forma de demonstrar inteligência emocional. Agora, a lei número 6. Todos nós já passamos por situações que a gente pensa assim, poxa, eu preciso melhorar, eu preciso investir em mim, eu preciso fazer um upgrade em como eu penso, em quem eu sou, no que eu sei. Eu não sou bom o suficiente para o que eu quero alcançar. Isso pode te deixar, às vezes, chateado, mas a forma como você interpreta isso e conecta isso pode te fazer chegar à decisão de que está na hora de você evoluir de verdade. E momentos-chave como esse vão acontecer várias vezes na nossa vida. Eu quero crer que esse é um desses momentos-chave na vida do Daniel. Ele poderia ter escolhido o caminho de se vitimizar, ou ele poderia simplesmente ter ignorado tudo que todo mundo falou ali. A real é que, com tanto dinheiro que ele já ganhou, com o dinheiro que ele tem e com todo o conhecimento que ele tem, ele tranquilamente conseguiria viver de renda passiva, além de ter renda ativa sem ter que aparecer. Ele podia trabalhar todas as estratégias de marketing dele nas sombras. Mas esse retorno dele está me fazendo crer que ele está buscando realmente um caminho de autoaperfeiçoamento. Não só como empreendedor, mas talvez até como ser humano. Pode ser. Mais uma vez, se for isso,
eu acho que ele está lendo meu livro e está se inspirando na lei 3, que é do autoaperfeiçoamento. Porque pelo que ele disse no vídeo dele, ele está buscando agora feedbacks honestos. Ele até citou que tem muita gente ali que sempre concorda com ele e que ele estava precisando de pessoas, assim, não foi o que ele falou, mas batendo nele, discordando, confrontando as ideias dele. E se ele está enxergando isso como algo positivo, poxa, tenho que dar o braço a torcer de que ele está no caminho certo para se autoaperfeiçoar. E assim, esse não é um caminho rápido, não é fácil, é um caminho que a gente precisa também confrontar muito o nosso egocentrismo, a nossa autoestima, o nosso orgulho próprio, mas fato é o seguinte, essa é a base para qualquer grande sucesso. Você vê, se nem Steve Jobs, que era um gênio da era moderna, conseguiu se dar bem nesse mundão até ele abaixar um pouco o tom ali e entender que ele precisava também se autoaperfeiçoar, quem dirá eu, você, Daniel Penin. E eu enxergo isso daí como um lembrete. Não importa onde você está, sempre tem espaço para o autoaperfeiçoamento. Agora, olha que interessante essa lição 7. Você já pensou no poder que o conhecimento pode ter de transformar a vida das pessoas? Olha que interessante, o Daniel jogou aí na roda, de graça. Um curso que antes ele vendia por acho que R$2.000 e que recentemente ele estava pensando em vender por R$497. Ou seja, se ele está mantendo essa promessa que ele fez naquele vídeo, você agora pode ir lá e pegar esse curso no checkout da Monetize sem qualquer custo. Ele até explicou que a diferença desse curso para quem pagou os R$2.000 é que as pessoas tiveram acompanhamento, tiveram uma presença muito maior ali da equipe dele, né, no pós-venda. Mas todo o conteúdo do curso, pelo que ele disse, está disponível para você agora de graça. E pode ser que para você ou para muita gente esse curso seja básico. Mas fato é que para grande parte daquela audiência que ele atraiu no Grande Reset, com certeza isso pode fazer uma diferença gigantesca. E vamos combinar, né? Essa não é uma coisa que a gente vê todo dia acontecendo. Eu não sei se ele leu a Lei 15 lá do empreendedorismo social, mas tem tudo a ver. Ele compartilhar esse conhecimento com pessoas que talvez não teriam condições de comprar esse curso, vai muito além de um ato de generosidade ou de pedido de desculpa. É uma forma até de reconstruir a sua própria audiência de forma mais preparada, inclusive, mais forte. Pensa, as pessoas que se decepcionaram com ele no primeiro momento, no Grande Reset, mas que agora entrarem nesse curso, fizerem esse curso e conseguirem aprender alguma coisa, talvez colocar alguma coisa em prática, vão estar muito mais preparadas para no futuro comprar algum outro produto do Daniel. Então acaba que é um ganha-ganha. A pessoa que está fazendo o curso de graça ganha, o Daniel ganha de imediato, porque mesmo quem não interessou por esse curso vai achar que foi uma coisa legal, que é um pedido de desculpa razoável, e no futuro, quando ele quiser fazer algum outro lançamento, tanto para quem fez esse curso gratuito, quanto para quem não precisava desse curso gratuito, ele vai ser muito mais bem visto. A imagem dele melhora drasticamente e até fica chato para as pessoas que estavam cancelando ele manter esse cancelamento, porque começam a surgir outras pessoas para defender ele de todas as coisas que estiverem falando dele. E isso tem a ver com um vídeo bem interessante também, que eu vou deixar o card aqui, que fala sobre o altruísmo versus o egocentrismo. Depois dá uma olhada. Mas antes vamos fechar aqui com a 8ª lição. E aí eu enxergo o seguinte: essa trajetória do Daniel, com vários altos e baixos num período tão curto de tempo, tem muito a ver com a Lei 49, que é a lei da reascensão infinita. No empreendedorismo como um todo, principalmente no digital, não tem nenhuma derrota que é definitiva. Qualquer falha, qualquer erro, qualquer derrota faz parte de um aprendizado. É um tijolinho na sua escada que você pode usar como base para se organizar na construção do próximo degrau da sua escalada. E aí é você quem vai decidir se cada desafio que você enfrentar vai ser um ponto de parada, um ponto em que você vai recuar, vai desistir talvez, ou se você vai usar isso como um trampolim para você alcançar o próximo nível na sua jornada. O Grande Reset, apesar de ter sido um grande fracasso no caminho, na jornada ali do Daniel, pode no futuro se tornar um grande marco para que ele consiga alcançar tudo que ele estava imaginando no futuro. Ou seja,
Se ele queria fazer o maior lançamento do marketing digital e falhou grandiosamente, pode ser que essa falha sirva de aprendizado para que daqui a algum tempo ele de fato faça o maior lançamento do marketing digital brasileiro. A gente não sabe, a gente vai descobrir isso daqui a algum tempo talvez. E aí olha só, o que cabe a mim e a você é usar isso não só como uma advertência, um alerta, mas principalmente como uma fonte de inspiração. Fato é que os desafios vão acontecer para a gente diariamente, mas é a forma como a gente decide enfrentar esses desafios, lidar com esses desafios, é que vai transformar o caminho que a gente vai conseguir construir ao longo do tempo. Então, ó, que as leis do digital estejam conosco, mostrando pra gente que cada queda, cada capote que a gente toma pode ser uma ótima oportunidade de crescimento. E aí, você tá preparado pro próximo vídeo? Porque eu já tô deixando ele aqui pra você. Vamos lá?